Bem, meus irmãos, voltamos aqui de Ladinha, Minas Gerais, falando do nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit, com nossos cursos teológicos, básico, intermediário e bacharel. Você pode fazer usando o nosso canal na internet, requerendo as provas, se matriculando. Nós falamos agora da matéria chamada Introdução Bíblica 6. Estamos já quase partindo para o final das aulas dessa matéria, que pega os livros de Gálatas até Apocalipse. Estamos chegando agora na epístola de Tiago e de Judas. Dois camaradas que eram irmãos, né? Tiago, irmão de Jesus, Judas, irmão de Jesus. Então, Tiago, esse livro, essa palavra, esse nome Tiago, aparece 38 vezes no Novo Testamento. Jacob, né? É o mesmo Jacó do Velho Testamento. E nós tínhamos alguns Tiagos na Bíblia, alguns mais famosos, né? Principalmente 4. Primeiro, Tiago é aquele irmão de João, chamado Filho do Trovão, foi discípulo de Jesus, andava muito com Jesus. Esse foi morto por Herodes Agripa, primeiro, neto de Herodes o Grande, no ano 44. Jesus morreu mais ou menos em 29, no ano 44 da era cristã. Outro Tiago era também discípulo de Jesus, era filho de Alfeu, chamado Tiago Menor. Mateus 10 cita ele, cita a mãe dele, chamada Maria. Né? Esse é o segundo. O terceiro Tiago é o Tiago chamado pai de Judas. Esse aí era chamado de Tadeu. Tiago, pai de Judas. Tadeu era aquele Tadeu, discípulo de Jesus. Judas Tadeu, que era o nome dele. Lucas 6,16 menciona ele. Mas o nosso Tiago aqui, que nós queremos falar, dessa epístola, dessa carta geral, escrita de Jerusalém, mais ou menos nas primeiras cartas que foi escrita, mais ou menos em 45, por aí, nas primeiras escritas do Novo Testamento, esse Tiago é uma das colunas da igreja, mencionada lá em Lucas 21, irmão de Jesus, né? Jesus tinha os irmãos chamados José, Simão, Judas e Tiago. Judas escreveu o livro de Judas, a epístola de Judas, e Tiago escreveu essa epístola de Tiago. Ele denomina servo do Senhor Jesus. Então, ele é irmão de Jesus, ele viu a Jesus, 1 Coríntios 15, Paulo diz que ele foi um dos que viu a Jesus, ele era um dos líderes da igreja de Jerusalém, ele é chamado de apóstolo em Gálatas 1, 18 e 19, e foi morto pelo sumo sacerdote Ananos Saduceu, no ano da morte do procurador Festo. Festo morreu em 62, ele foi apedrejado. Então, se ele foi morto logo depois de Festo, a carta é bem anterior, ele escreveu essa carta antes dessa data daí. A carta de Tiago, a epístola de Tiago, ela fala muito de fé e de obras, fica traçando essa referência aí. É o livro prático do Novo Testamento, como Provérbios é do Velho Testamento. Ela contém poucas instruções doutrinárias e o seu propósito principal é pôr em relevo o aspecto religioso da verdade. Ele escreveu a certa classe de judeus cristãos, na qual se manifestava a tendência de separar a fé das obras. Eles estavam querendo separar uma coisa da outra. Ele diz: a fé sem obras é morta. Ele fala sobre a acepção de pessoas, difamação, mundanismo. Segundo Hayes, um comentarista, ele combate 3 principais doutrinas: o misticismo, que se contentava com esquemas e frases religiosas, mas negligenciava o sacrifício livre da graça, e negligenciava o sacrifício real e o serviço devotado de Jesus. Combatia o antinomianismo, que professava grande confiança na livre graça, mas não reconhecia a necessidade de uma vida para ter graça, né? Vida pura diante de Deus. E a terceira coisa que ele combateu foi os quietistas, que se contentavam em sentar-se e cantar para conseguir felicidade eterna, deviam ler esta epístola para sentir a inspiração divina. Ele apresenta, então, segundo a tradição, a gente não tem muitos dados na Bíblia, na tradição judaica fala que ele chamava justo, que ele ficava com o joelho calejado, igual um de camelo, de tanto interceder a favor do povo. José, historiador da época, diz que ele foi apedrejado, conforme eu citei aqui, por um saduceu, um sacerdote chamado Ananos. Ela foi escrita para as 12 tribos da dispersão, foi escrita para consolar os judeus, corrigir os desordeiros, combater a tendência de separar a fé das obras. Vamos passar agora para Judas. Judas é o outro irmão de Jesus. Jesus tinha esses irmãos aí: Simão, Judas, Tiago e José, que era o meio-irmão de Jesus, né? Esse Judas aí, a palavra Judas também é a mesma de Judá. Por isso aparece 12 vezes no Novo Testamento como Judá, nas descendências, nas genealogias ali, e 31 vezes referente a Judas. A gente acha 6 Judas aqui no Novo Testamento.
Em Mateus 4 fala do Judas Iscariotes. Esse é um dos discípulos. Jesus era o tesoureiro de Jesus, né? Morreu se puxando lá, se enforcando, estrangulou pela sua forma depois de trair Jesus. Outro era irmão de Jesus, que é esse que escreveu a carta aqui. Tinha um outro que era filho de Tiago, Judas Tadeu, é aquele que é discípulo de Jesus também. Lucas fala sobre ele. Tinha um outro que é aquele que ficou lá onde Paulo ficou hospedado depois da visão indo para Damasco. Ele é na rua direita, morava lá. Judas, Atos 9, fala dele. Você vai lá e vai encontrar o Paulo lá na casa de Judas, na rua direita. Tinha também o Judas do Galileu, que foi um líder rebelde, citado em Atos 5,37. E o último Judas é o Judas Barsabás, que junto com Silas, Silvano, saíram andando e entregando as recomendações do Concílio de Jerusalém. Esse nosso Judas, essa epístola de Judas, foi escrita no ano 68, mais ou menos no ano dos Hebreus, mais ou menos no ano que Paulo veio a falecer, morrer. Essa carta de Judas tem um capítulo somente, 25 versículos, 558 palavras e 3.436 letras. Ele escreveu sobre imoralidade, bestialidade, e ele é muito semelhante à segunda carta de Pedro, que foi escrita 2 anos antes. Ele fala sobre a apostasia da igreja. O que Pedro fala que a apostasia viria, Judas fala que ela já estava chegando ali, já era uma realidade no dia dele. Ele cita alguns líderes do passado para se falar de rebelião. Caim, Balaão, Coré, fala de Sodoma e Gomorra. E tem duas coisas que não aparecem em lugar nenhum, que ele traz como uma revelação. Que é a referência a Enoque, o sétimo depois de Adão, que teria feito a profecia, que o Senhor viria nas suas miríades de anjos e tal. E ele fala também sobre o enterro de Moisés, né? Que Deus enterrou. E a disputa de Miguel contra o arcanjo, Miguel, o arcanjo contra Satanás, disputando o corpo de Moisés, e disse: o Senhor te repreenda. Isso não acontece em lugar nenhum da Bíblia, a gente não tem essas referências no Velho Testamento, não se fala disso. Depois apareceu o livro de Enoque, um livro que é chamado de pseudepígrafe, ou um livro apócrifo, mas é do século depois, uns 100 anos depois do Judas ter escrito a carta dele. Então, isso aí, essas recomendações desse livro, vamos ver quais são, né? Esse Judas aí que nós temos a falar dele na Bíblia. É a segunda epístola, parece muito com a segunda epístola de Pedro. Ambas tratam da apostasia, fala dos desviados, imorais, dos bestas, né? Das bestialidades, falsos mestres, perigosos. O autor, então, é Judas escreveu isso aí na Palestina, né? Foi escrito na Palestina mesmo. E mais ou menos no ano 68, enquanto 2 Pedro no ano 66. Então essas são as diretrizes para esses dois livros. Tiago, que tem 5 capítulos, 108 versículos, 2.119 palavras e 11.728 letras. Esses dois irmãos de Jesus que escreveram a epístola de Tiago e a epístola de Judas. Ficamos por aqui, a paz e a graça. Tchau, tchau. Vamos agora embora, papá, preparar tudo, que amanhã nós temos que ver se acabamos amanhã. Amanhã, vamos ver se acabamos. Oi? Vou só passar. Tem que passar para lá. Mas não estou pondo na internet ainda não, porque tem que esperar domingo. Essa aula só começa domingo.